Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal XYZ da Engenharia, onde nós tratamos aqui de matérias mais específicas para engenharia, física, para engenheiros. Nós vamos continuar aqui o assunto sobre fenômenos dos transportes. Estamos falando sobre estática dos fluidos. Nesse curso nós já vimos a parte de pressão, logo veremos forças de superfície, submersas e empuxo. Continuando o assunto de pressão, nos vídeos anteriores, quem acompanhou, viu na estática dos fluidos, pressão, um teorema de Stevin. Vamos prosseguir agora com a lei de Pascal, tá bom? Vai ser um vídeo bem rápido aí, só com as especificações básicas da lei de Pascal para você estar aplicando aí na engenharia, tá bom? Ou até para ensino médio, para quem precisa fazer algum exercício do Enem, mas um pouco mais voltado para o ensino superior, tá bom? Então acompanhe aí. Vamos lá, vamos falar então sobre essa parte então que era a lei de Pascal, né? Então na lei de Pascal a gente adota abordando sobre pressão, né? Nós estamos falando sobre a pressão aplicada num ponto do fluido. Nós vamos imaginar um fluido num recipiente, né? E vamos entender que qualquer fluido líquido, ele é um fluido incompressível, tá bom? Fluido líquido, ele é incompressível, e qualquer força que você fizer sobre a superfície livre desse fluido, como ele é incompressível, toda essa força, toda essa pressão aplicada sobre uma determinada área do fluido, ela vai ser transmitida instantaneamente para o fluido, tá bom? Então, por exemplo, vamos imaginar que nós temos um fluido, um recipiente cilíndrico, você está vendo de lado. Você tem essa linha amarela aqui como se ela fosse o nível, não consegui colocar uma linha pontilhada para vocês, mas vamos adotar essa linha amarela como se ela fosse o nível do fluido, tá? Esse fluido ele é interligado aqui num cano, tá? Espécie do manômetro, quase que um manômetro ligado aqui, tá bom? Você tem aqui, observando aqui que eles estão no mesmo nível. Vamos simular aqui que essa pressão seria uma pressão isobárica, e você tem um êmbolo um êmbolo que está fazendo força sobre esse recipiente para fazer a demonstração da aplicação da pressão, tá? Assim que eu começar a forçar esse êmbolo sobre o fluido, vamos entender o que vai acontecer. Bem, observando que a força é transmitida integralmente para o fluido quando ela toca o fluido e a empurra para baixo, sendo o fluido incompressível. Vocês perceberam que o nível na tarja amarela, ele ultrapassa o nível do fluido, fazendo com que o fluido se eleve, né? Você consegue observar aí, do lado do manômetro, uma elevação no fluido, tá bom? Conforme você vai colocando uma força de pressão sobre a área do fluido, que é esse êmbolo, sobre essa área você tem uma determinada pressão e faz com que essa pressão se distribua, fazendo com que o fluido seja elevado ao nível superior. Bem, diante dessa premissa, nós temos a condição, o ponto 1 e o ponto 2. Tá? Do ponto 1, nós temos que uma força 1 aplicada sobre a área de 1, né, é igual a pressão 1, e força 2, pressão 2 é igual a força 2 que está sendo aplicada sobre esse tema, dividido sobre esta área, tá? E vamos entender o que acontece se nós estivermos na mesma linha de pressão isobárica, tá? Eu utilizei novamente essa linha aqui, um pouquinho torta, tá? Essa linha isobárica de pressão. E vamos imaginar que esse ponto da pressão esteja bem aqui, ó. Bem nesse ponto limite sobre essa linha tracejada amarela. Tá bom? Então você vai imaginar, vai observar, imaginar o seguinte: quando o ponto 2 faz força, ela vai
fazer força no ponto 1, tá bom? Você tem uma força demonstrada aqui em azul, na linha isobárica, no ponto isobárico 1, tá? E essa força estabelecida sobre esse pequeno êmbolo em 2, vamos imaginar que seria esse é o estilo de um êmbolo, tá? Quando ela é forçada neste êmbolo, ela vai empurrar todo o fluido e fazer com que a força do êmbolo maior ela exerça tamanha pressão e que esse êmbolo possa se deslocar para cima, tá bom? Então, diante dessa premissa, nós observamos que o ponto 1 ele é equivalente ao ponto 2, tá? Eles estão na mesma altura, então eu faço essa ligação, que o ponto 1 é igual ao ponto 2. Deste modo, vamos desenvolver, né? P1 é igual a P2, onde P1, o P2, aqui está trocado, mas vamos colocar assim, onde P2 seria força 2 sobre a área 2 e P1 seria força 1 sobre a área 1. Desenvolvendo isto, eu posso tentar descobrir qual a força total que 1 tem, né? Qual a força total que você tem em 1, né? Então, vamos fazer um exemplo, observando de modo assim, analítico, que quanto menor a área que você tem em 2, quanto menor a sua área em 2 deste êmbolo, maior a força a ser aplicada em 1, mantendo a área 1 e a força 2 constante, tá bom? Observando que essas duas variáveis elas vão ser mantidas constantes, só variando a 2 e a 1, você tem uma diminuição da área, um crescimento da força 1. Vamos examinar com dados lógicos agora, com dados reais, tá? Ó, vamos simular que a força 2 que você tem aqui, ó, no êmbolo menor, seja de 10 newton. Que a área 2 seja de 2 metros quadrados, tá? Observando que ela é bem menor que a área 1, tá? A área 1 é 4, e aí você tem a força 1. Qual será a força 1? Então, fazendo um cálculo, força 1, observando, né, utilizando essa fórmula aqui, força 1, substituindo os valores, você vai ter 4 vezes 10, corta metro quadrado com metro quadrado, você vai ter 10 newtons. Bem, observando essa situação, se eu manter a força 2 constante e a área 2 também constante, aliás, desculpa, se eu manter a área 1 constante e variar a área 2, eu vou perceber uma seguinte mudança na minha F1. Ó, observando agora que eu mantive essas duas forças constantes, modificando somente essa, tá? Onde era 2, agora ficou só 1, e aí eu tenho um crescimento da força, certo? Então, diminuindo o diâmetro ou o tamanho da área de 2, eu tenho um crescimento da força. Observe este exemplo, tá? Mantendo F2 constante, a área 1 constante e o mesmo exemplo. Tomando aqui como se eu tivesse o ponto 1 nesse ponto e o ponto 2 neste ponto, tá? O que aconteceria? Se eu tomasse 2, a área 2 seria 20, como eu já demonstrei no exemplo passado. E se eu fosse diminuindo a área 1 neste ponto, eu teria uma força bem maior aqui. Para 1 metro quadrado eu teria 40 newtons. Para 0,5 metros quadrados eu teria 80 newtons. E se eu continuar diminuindo a área, mantendo o restante das variáveis constantes, eu vou ter um grande crescimento na força 1. Olha, observe para você ver, 0,3 metros quadrados no ponto 2, eu teria uma força de 133,33 newton. Então, uma força muito grande. Conforme eu for diminuindo a área, então, eu posso aplicar com mantendo a mesma força, né? No ponto 2, simulando que seria 10,
eu consigo levantar algo como um Fusca, um caminhão, um trator, tá? Então esse tipo de conceito da lei de Pascal é interessante para esses exemplos, essas utilizações, tá bom? Então esse é um exemplo sucinto da aplicação da lei de Pascal para vocês aí do curso de engenharia. Serve também como base esse tipo de explicação para os estudantes do ensino médio de física. Então aproveitem a aula aí. Vocês também podem voltar anteriormente para entender como faz as conversões. Para quem tem dificuldade de fazer conversões na física, tem vídeos relacionados neste canal, tá bom? Então agradeço a todos aí, se inscrevam no canal e deixe seu like. Obrigado, valeu!